A adição e a subtração de radicais. Veja lá. A raiz enésima de um número A mais ou menos a raiz enésima de um número B é diferente da raiz enésima de A mais ou menos B. Nós devemos fazer separadamente. E se os índices forem diferentes? A mesma coisa, fazer separadamente. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 16 mais a raiz quadrada de 4 é diferente de, 16 mais 4, 20. É diferente da raiz de 20. Isso bem básico para quem está começando a aprender esse assunto. A raiz quadrada de 16 é 4, não é? Qual é o número que elevado ao quadrado dá 16? É 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 4? 2. E a raiz quadrada de 20? A raiz quadrada de 20 você pode fazer por decomposição em fatores primos. Por quê? Porque a raiz quadrada de 20 não é número inteiro. É número irracional. Então vamos lá. 20 divide por 2 dá 10. Divide por 2 dá 5. 5 divide por 5 e por 1. Ele é primo, né? Por isso que é decomposição em fatores primos. Então a raiz de 20 fica o quê? Fica 2 elevado ao quadrado vezes 5. E a raiz quadrada de 2 ao quadrado? Ora, raiz quadrada de 2 ao quadrado, radiciação e potenciação com o mesmo número se anulam. Então, a raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2. E a raiz quadrada de 5 é número irracional, fica indicado na raiz. 2 raiz de 5. Esse número, então olha bem, 2 vezes a raiz de 5. Quando a gente não coloca o símbolo aqui da operação, é multiplicação, né? 4 mais 2, 6. 6 diferente de quanto? Quanto que é 2 raiz de 5? Na calculadora é aproximadamente, porque é número irracional, aproximadamente 4,47. Então você vê que de fato são valores diferentes. Veja mais um exemplo. Raiz cúbica de 8 menos a raiz cúbica de 1. Aqui é menos. Então a pessoa que está começando a aprender esse assunto poderia pensar que bastaria, como os índices são iguais, bastaria fazer 8 menos 1, 7. Raiz cúbica de 7. Só que não é igual não, é diferente. Esses valores são diferentes. Você deve resolver separado. Raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Qual é o número inteiro que elevado ao cubo dá 8? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 é 2, né? E a raiz cúbica de 1 é 1 mesmo, porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E a raiz cúbica de 7? Na calculadora, aproximadamente 1,91. Então você vê que 2 menos 1 é 1. 1 é diferente de 1,91, não é? Tá certo? O número 16, você pode fazer assim também, por decomposição de fatores primos, né? 16 você vai decompor em fatores primos, divide por 2, porque ele é par, né? Dá 8, 8 é par, divide por 2, dá 4, 4 é par, divide por 2, dá 2. Dá 2, né? 2 é par, divide por 2, dá 1. Então, você tem que, a raiz quadrada de 16 é igual a raiz quadrada de quanto? Eu fiz um traço grande, mas não precisava. 2 à quarta, não é? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16. 2 à quarta. Como o índice aqui é 2, não é? Você sabe, quando não escreve o índice da raiz é 2, raiz quadrada. Então, você faz assim, ó, 2 elevado a 4 dividido por 2.
Quanto que é 2 elevado a 4 dividido por 2? 4 dividido por 2 é 2. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 16 é 4. Tá? Aqui eu fiz bem explicadinho. Tá? Professor, e se aqui fosse 2 elevado a 5? Que é o caso da raiz de 32, certo? Aí ficaria 2 elevado a 5. Mas 5 não divide por 2. Então, como é que você faz nesse caso? Quando o expoente for ímpar, aqui é par, né? 2, aqui é ímpar. Então, quando o expoente for ímpar, você separa assim, ó. 2 a quarta vezes 2 elevado a 1. Porque, ó, multiplicação de bases iguais. Conserva a base, soma os expoentes. 4 mais 1, 5. Aqui eu desmembrei, né, o 5 em expoentes 4 e 1, correto? Então fica assim, ó. 4 dividido por 2 dá 2. Então vai ficar 2 elevado a 4 sobre 2, igual eu fiz lá em cima. Ó. Vezes quanto? 1 dividido por 2 não dá. Então vai ficar a raiz quadrada. Esse 2 vai ficar dentro da raiz. Porque é número irracional, não é inteiro, entendeu? Então, 4 por 2, 2. 2 ao quadrado, 4. Vezes o quê? Raiz quadrada de 2. Quer dizer que a raiz de 32 é 4 vezes a raiz quadrada de 2. Aí você, numa calculadora, se calcular a raiz quadrada de 2 com uma certa aproximação, porque tem infinitas casas decimais, com 2 casas, por exemplo, né? Aí você vai ter 4 vezes a raiz quadrada de 2, vai dar um valor aproximado aí, tá certo? Se for preciso extrair por aproximação a raiz de 2, se não for, deixa assim indicado, beleza? Então, conclusão. Adição e subtração de radicais tenha o mesmo índice ou não tenha o mesmo índice, tenha índices diferentes, você tem que fazer cada uma separadamente. Beleza? É isso por enquanto. Abraço, tchau, tchau.